Hoje é dia 11 de novembro do ano 2015. É uma quarta-feira, são 21 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós aqui não estamos representando nenhuma religião, nenhuma crença ou nenhuma doutrina religiosa em especial. Nossas jornadas de saúde aqui são conduzidas pelas dúvidas, questões, perguntas de nossos ouvintes, pacientes ou alunos. Às vezes nós repetimos algumas respostas, é que chegam novas perguntas e perguntas que já respondemos em alguns programas anteriores. Mas, devido à importância do tema, nós nos propomos aqui a repetir algumas respostas. Você pode ser saudável, porque dificilmente você ficou ou fica doente. A saúde é uma grande bênção. Mas o que é saúde e o que é doença? Nós temos, por herança divina, 3 incríveis mecanismos de prevenção ou cura de doenças. Nós nascemos com um instinto de vida para a preservação da nossa vida e a integridade de nossa existência e para perpetuar a nossa espécie. Esse é o nosso instinto, já nascido com ele. Nós nascemos com fatores que buscam sempre nos dar equilíbrio e saúde. São forças que fazem parte de nós mesmos e que um autor chamou de homeostase. A homeostase são todas as forças que nos põem sempre na harmonia do equilíbrio. Eu comparo a homeostase sempre àquele boneco inflável que todos chamam João Bobo, com uma base pesada e que você não consegue derrubá-lo, porque ele sempre volta na posição em pé de equilíbrio. O terceiro mecanismo incrível de prevenção e cura de doenças é o nosso sistema imunológico, nossas defesas naturais contra agentes que a todo momento querem nos atacar e nos transformar em doentes, sendo os principais bactérias, vírus, fungos ou até células cancerosas. Outra ferramenta de cura dos males que afligem o ser humano é a fé religiosa. Ela não deixa de ser uma ferramenta de cura dos males que afligem o ser humano. Só que esta ferramenta não é uma unanimidade. Ela não serve a todos. Ela funciona somente para aqueles que têm a firme determinação de cura e acreditam nesta cura através desta fé religiosa, com todo fervor, neste resultado de cura. A fé é sempre o crer para ver. É fácil o ver para crer, mas é muito difícil o crer antes para ver depois. Mas a grande ferramenta de tratamento e possível cura de doenças em nossa cultura ocidental é a ciência médica. E esta pode ser dividida em, primeiro, a melhor medicina que existe, que se chama medicina preventiva. Sempre é melhor prevenir uma doença que tentar curá-la depois.
Segundo, nós temos uma medicina geral, que se chama pediatria, clínica médica e geriatria. Terceiro, vem a medicina das especialidades. Gastroenterologia, vias digestivas. Nefrologia, para doenças renais. Ortopedia, para as doenças do sistema músculo-esquelético. E vai por aí. Quarto, finalmente nós temos uma medicina para os transtornos mentais. A psiquiatria, a psicologia e a neurociência. Depois tem uma medicina alternativa, que não se encaixa em nenhuma destas. Por exemplo, a homeopatia, ou a acupuntura, ou a medicina dos florais, ou a cromoterapia, e assim vai. Não esqueça sempre que a medicina é uma ciência de possibilidades, mas jamais de certezas. O maior pecado da ciência médica é incutir na cabeça dos médicos e nos pacientes o conceito de doença incurável. Não esqueça, incurável é um conceito médico, não é uma verdade definitiva. Depois, a ferramenta seguinte se chama cura mental, ou cura pelo poder da mente, ou cura pela energia mental. Mas vejam bem, esta ferramenta só pode atender às doenças psicossomáticas, ou seja, aquelas doenças que foram criadas pela própria mente e que, por reversibilidade, a saúde volta com a cura mental para esta doença psicossomática. Até aqui, todas estas ferramentas de cura não são infalíveis. E outras doenças podem acometer este doente. E a mesma doença pode voltar a acontecer nesse mesmo doente que havia se curado antes. Então, todas essas ferramentas atrás citadas, de modo algum, são infalíveis. Entenderam? E a cura nunca pode ser considerada até aqui definitiva. Finalmente, vem a maior de todas as ferramentas de cura, a cura pela medicina espiritual, sendo aqui o espiritual com E maiúsculo, como sinônimo de Deus, ou cura pelo poder de Deus. Deus é o médico de todos os médicos. Aqui não tem tratamento espiritual, aqui sempre tem cura espiritual. É fácil saber se você teve uma cura espiritual ou não. A cura espiritual conseguida cura todos os seus males e todos os seus problemas. Eles podem ser de ordem física, mental, espiritual, emocional, afetiva, social e até financeira. Entenderam? A cura espiritual, ela atende a todas as aflições e a todas as necessidades humanas. A medicina só atende a doenças físicas e aos transtornos mentais. Ponto. Não atende mais nada além disso. A cura espiritual, uma vez conseguida, ela é irreversível. É uma cura total, é definitiva. Fica também fácil concluir que é uma cura para poucos privilegiados. Claro que Deus não privilegia ninguém, mas obter uma cura espiritual, como tudo na vida, requer muita disciplina, muito esforço, muita determinação, muita vontade e muito merecimento.
A cura espiritual só pode ser conseguida através de conhecimento espiritual. E como obter conhecimento espiritual? Não tem professor do espiritual. Não tem faculdade do espiritual. Existe uma ciência para as religiões, que é uma ciência de Deus chamada teologia. Mas ela não explica muito bem Deus. Eu busquei em inúmeras igrejas, crenças ou doutrinas, as respostas de que quem é Deus e quem sou eu. Parecem fáceis estas respostas, mas elas são muito difíceis. E nenhuma igreja, nenhuma crença e nenhuma doutrina respondeu, pelo menos para mim, que me convencesse com respostas a essas duas questões essenciais da nossa vida. Hoje eu tenho as respostas, mas não foram através das religiões. Vejam vocês, eu estou fazendo uma afirmação de que eu tenho respostas a essas duas incríveis questões. E vocês vão perguntar, ora, se não tem faculdade do espiritual, nem professor do espiritual, e você conseguiu as respostas, de que modo você conseguiu estas respostas? Vejam bem, para responder a essa pergunta, que seguramente vocês estão fazendo, eu vou dizer a vocês que nós temos 3 consciências. 2 que são herança divina e uma consciência que é adquirida. A primeira consciência que nós nascemos com ela se chama consciência do instinto. O instinto, ele quer preservar a nossa vida e quer preservar a nossa espécie. Ele não mede consequências para que isto seja executado, para que nós preservemos a nossa vida e para que nós possamos preservar a nossa espécie. Por isso que a consciência instintiva, ela não tem culpa, ela não tem medo, ela não tem censura, entenderam? E ela não tem o não. Para o instinto, se o instinto quer uma coisa, ele vai buscar. Ele não se importa se para conseguir isso ele vai prejudicar alguém ou alguma pessoa ou ao outro ou ao próximo. O instinto faz parte até dos animais. Eles nascem já com instinto de sobrevivência e de preservação da sua própria espécie. Então, o instinto é sem culpa, sem censura, sem medo, sem consequência. Se uma criança ela resolve bater noutra criança, ela bate. Não tem o não. Não faça isso. Não. Para o instinto não existe o não. Ele quer uma coisa, ele faz, independente de se houver prejuízo a alguém ou a outrem. Então vejam vocês, depois essa é a consciência do instinto. Depois nós adquirimos uma consciência, não nascemos com ela. Se chama consciência da razão. A razão é o não. Vejam vocês, não faça isso. Não, isso não pode ser feito, porque você vai prejudicar os outros. Então, nossos pais, nossa família, nossa cultura, nossa sociedade, nossas escolas, a nossa religião e a própria ciência médica nos impõem uma consciência adquirida, que é a consciência de eu tenho meus direitos, desde que eu respeite o direito do meu próximo. É essa consciência adquirida que permite a nossa vida
em sociedade. Entenderam? Eu não faço isso porque sei que vai prejudicar o outro. Mas isto eu posso fazer porque sei que não vai prejudicar ninguém. Entendeu? Então, essa é a consciência adquirida. Agora vem a consciência que me dá todas as respostas que eu quero. É a consciência que me dá as respostas que nem a consciência do instinto e nem a razão podem me dar. Entendeu? É a consciência da intuição. A intuição é uma palavra que vem de intuire. Intuire é aquilo que vem de dentro. A intuição é conhecida também como pressentimento ou pressentimento. Né? É aquilo que vem antes, é o sentimento que vem antes, é o conhecimento que você sabe o efeito antes da causa. Por isso se chama premonição, ou pré-cognição, ou sentido ou consciência do tempo negativo. O que é o tempo negativo? O pressentimento sabe o efeito antes que a causa apareça. É incrível. Isso para a razão ou para a lógica, isso é uma coisa absurda. Como que eu vou conhecer um efeito antes da causa? Entenderam? Mas a intuição sabe. Por isso que a intuição, ela tem resposta a todas as dúvidas e a todas as perguntas. Então, vejam vocês, a intuição faz parte dos nossos sentidos espirituais. Ela não faz parte de visão, audição, olfato, paladar e tato, que são os informantes físicos. Não. A intuição faz parte dos nossos sensores espirituais. A intuição, entre aspas, é a voz de Deus. Orar é falar com Deus. Meditar é ouvir Deus. A intuição são as respostas que nós temos que ouvir. Entender? Para você acionar a intuição, a palavra-chave ou as palavras-chave são silêncio, isolamento, admiração, extasiamento, contemplação, meditação. Entenderam? São estas as propriedades que nós temos que desenvolver para ouvir a nossa intuição. Agora vejam bem. O instinto é de respostas rápidas. Né? O instinto é de respostas rápidas. O instinto é imediatista. A nossa razão é mais ou menos rápida. Né? Ela quer respostas mais ou menos rápidas. A intuição não. Você pode perguntar para a sua intuição e esqueça, porque a resposta vai vir, mas não imediatamente. Entendeu? A resposta, muitas respostas da intuição vieram acordando. Alguém que perguntou, acordando na calada da noite com a resposta. É o eureka, é o eu achei, eu encontrei. Entenderam? Eu fico lendo vários cientistas quebrando suas cabeças para desvendar os mistérios deste universo. Né? Ainda há pouco estou lendo um livro sobre física quântica. Sobre física quântica. Para vocês entenderem o que é física quântica, o próprio autor da física quântica, que começou com física quântica, dizia que quem disser que entendeu a física quântica é porque não entendeu nada. Então vejam vocês, eu fico lendo muitos trabalhos científicos, muita literatura, muito livro, em que todos buscam respostas
as questões cruciais do ser humano, sobre a vida, sobre o propósito de nossa vida, sobre o porquê estamos vivos neste momento e neste lugar. Ou então, quantos anos tem esse universo? Ainda ontem, lendo um livro, ele dizia, esse universo tem 13,5 bilhões de anos. Entenderam? Então vejam bem. Se alguém um dia disse, num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, eu tenho certeza absoluta que essa resposta veio pela intuição. E os sábios e cientistas que revelaram segredos e respostas pela intuição, nem mesmo eles sabiam que essas respostas estavam vindo pela intuição. Einstein era um deles. Einstein dizia, busquei 99 vezes a solução de um problema e não encontrei. Eis que deixei de pensar e a solução veio como por encanto. Entenderam? Mas ele não falava em intuição. Entenderam? As respostas que vêm pela consciência intuitiva ou intuição têm o nome místico de revelação. Então, quaisquer respostas a quaisquer perguntas, elas já estão respondidas no reino espiritual. Entenderam? Então eu vou dizer novamente, veja bem, uma frase sagrada e vou interpretar junto com vocês. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Vejam vocês, isso é uma figuração completamente religiosa. Porque para Deus não tem tempo. 6 dias, 600 dias ou 6 milhões de anos para Deus é a mesma coisa. Além do que, se ele estava fazendo o universo naquele momento, os dias não existiam. Então, não imagine que Deus fez o mundo em 6 dias de 24 horas. Entender? É uma figuração religiosa. E no 7º dia descansou? Não, também é outra figuração religiosa. Deus não vai descansar nunca. Entenderam? Mas o que é importante dessa frase? O que é importante é que o verbo está no passado. Deus fez. Deus não está fazendo, gente, esse universo neste momento. Deus já fez. Esse universo está pronto. Não existe nada que Deus, nenhuma tarefa que Deus deixou para depois. Então, se Deus já fez este universo, todas as respostas já estão presentes no reino espiritual. Então, se esse universo já está pronto, todos os milagres já estão prontos no reino espiritual. Entenderam? Então, se todos os milagres já estão prontos no reino espiritual, aqui não existe o impossível. Se não existe o impossível, não existe o incurável. Entenderam? Então, eu vou repetir. Todos me telefonam, me perguntam. Você fala as coisas muito rápido. E você fala sobre coisas muito difíceis. Então, fale mais devagar e repita para que a gente possa entender melhor. Entenderam? É fácil acreditarmos naquilo que é visível. É difícil acreditarmos no invisível. Entende? O reino espiritual e o reino mental são os reinos da invisibilidade. Fica difícil crer. Mas você não vê eletricidade. E ela existe. Você não vê pensamento. E ele existe. Você não vê Deus. E? Entenderam? Então, nós temos um universo visível, mas temos um universo muito mais grandioso que é invisível. E no entendimento desse conhecimento,
você vai poder acionar a medicina espiritual, que é a medicina da cura total. Mas nós vamos continuar com isso em próximas jornadas. Tomás já fez sinal que o nosso tempo está se esgotando. Se quiserem fazer perguntas ou formular questões, mandem para o meu e-mail, rui.mercurio@ig.com.br, rui.mercurio@ig.com.br. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, acessem www.ruicomymercurio.com.br. O nosso site sobre medicina espiritual está devendo muitas respostas, porque é um acúmulo incrível de perguntas para www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer nossas palestras anteriores, elas estão no YouTube. Acessem Rui com Y Mercúrio. Hoje a nossa jornada terminou. Muito obrigado por toda essa atenção. Espero que todos tenham muita saúde e sejam muito felizes. Até a próxima.